Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, que é a palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do verso de número 32, que diz assim: Respondeu então Jesus: Em verdade vos asseguro, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Mas é o meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida pelo mundo. E o verso de número 34 diz assim: Então eles pediram a Jesus: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus disse assim: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome. Aquele que crê em mim jamais terá sede. Esses fatos aconteceram, esse ensinamento foi dado após ter acontecido um milagre. O milagre da multiplicação dos pães e também dos peixes. Jesus multiplicou os pães e os peixes, e ainda assim continuou falando sobre pão. Pão é um dos alimentos mais antigos da humanidade. Os antigos, há muitos e muitos anos atrás, tinham o pão como o seu principal alimento. E Jesus começa a falar e menciona sobre o pão. Nas guerras, os inimigos tentavam fazer com que as pessoas não recebessem o pão. E elas morriam de fome. Quando não tinham o sustento, quando não tinham o pão, evidentemente que as pessoas se enfraqueciam. Foi o que aconteceu no milagre das multiplicações, as pessoas estavam famintas. E Jesus multiplicou o pão. Mas Jesus fala a respeito de um outro pão. As pessoas tinham enchido as suas barrigas, mas Jesus queria levá-las a uma outra etapa. Jesus queria dar a elas um outro conhecimento, um outro entendimento. Por isso que o Senhor fala, e sempre deu, ao seu povo o pão. O pão feito do trigo. Quando o povo de Israel estava no deserto, Deus deu o maná, Deus deu o alimento, mas Deus também sempre deu a palavra. Por isso que uma pessoa fraca fisicamente, ela não consegue ir muito além, ela não consegue batalhar, ela não consegue lutar, ela está debilitada fisicamente. Mas uma pessoa que não recebeu o pão da palavra, ou seja, o alimento da palavra de Deus, ela acaba se tornando uma pessoa fraca espiritualmente. E nós não somos apenas corpo, mas nós temos também um espírito. Por isso nós precisamos do pão de cada dia, mas precisamos também do pão que alimenta o nosso espírito, e é exatamente o que Jesus estava ensinando. Uma certa feita, um profeta chamado Elias estava vivendo um conflito terrível, uma batalha. Elias aparentemente havia perdido uma batalha. E Elias sai do seu lugar, sai da sua cidade, vai até um lugar muito deserto, em que ele permaneceu durante vários dias solitário, em uma caverna, depressivo, para baixo, triste. E ele precisava do alimento. Aliás, ele precisava de 2 tipos de alimento.
Ele precisava do pão, da carne, mas ele também precisava de uma palavra. Quantas vezes você precisa apenas de uma palavra para alimentar o seu espírito? Uma palavra que te levante, uma palavra da parte de Deus. Como é bom quando recebemos uma palavra de incentivo, uma palavra que vai dar certo, uma palavra que Deus está no controle. Essa palavra normalmente ela vem da parte de Deus. E Elias recebe através de um corvo, diz a palavra. Ele recebe o alimento, o pão, mas o pão estava vindo também da parte do Senhor. 2 vezes por dia pela manhã, Deus mandava uma encomenda através de um corvo. Pela manhã vinha pão e carne, à tarde também vinha pão e carne. Estava iniciando as encomendas aéreas. Um passarinho trazia o pão para um profeta. E o profeta, que estava entristecido para baixo, caído, com um sentimento de perda, de derrota, de tristeza, de angústia, ele recebe aquele alimento e vai se tornando mais forte, e vai se reabilitando, e vai levantando novamente a cabeça. E quando Deus nos alimenta, não é para ficarmos parados. E quando Deus nos alimenta, não é para nos acomodarmos, mas é para levantarmos e seguirmos adiante. Por isso que Deus nos alimenta, e nós precisamos entender isso. E o profeta se alimenta, recebe uma palavra, e imediatamente Deus dá uma ordem ao profeta Elias. Está em 1 Reis, capítulo 17. Barriga estava cheia. Ele havia recobrado as suas forças. Ele havia pedido a morte a Deus, mas agora ele já não queria mais morrer. Agora ele queria viver. E ele queria também seguir adiante. E Deus diz a Elias: vá até Serepta. Tem uma cidadezinha chamada Serepta. Você vai até lá. E certamente Elias ficou pensando: Deus deve me mandar para a casa do prefeito, para dar uma palavra para o prefeito. E Deus falou assim: não é para a casa do prefeito. Então deve ser na casa de um grande empresário. Não, também não é na casa do empresário. Deve ser na casa do comerciante. Não é também na casa do comerciante. Você vá na casa de uma viúva que está passando um momento muito difícil da vida dela. Deus entra com providência na hora certa. Deus nos envia a lugares que nós não havíamos imaginado, porque pessoas estão precisando de receber um alimento, que é a palavra do Senhor. Por isso Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. Jesus é a própria palavra. Diz no Evangelho de João: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a própria palavra, por isso diz assim: eu sou o pão, e aquele que vem a mim jamais terá fome. Mas quando o profeta chega na casa de uma mulher que estava vivendo uma vida miserável, ela estava vivendo uma vida de fome. Ela estava passando os últimos momentos da sua vida. Era viúva, tinha os filhos, e o profeta bate na porta daquela viúva e pede um copo d'água. Ela vai buscar a água. Ele falou assim: eu não quero apenas água, eu quero também um pedaço de pão. E ela disse assim: não dá. Esse camarada está abusando, está aproveitando.
Ele está querendo me explorar. E ela chega e diz assim: tão certo como vive o Senhor, profeta, eu sei que o Senhor é um homem de Deus, mas eu só tenho um pouquinho de farinha, eu vou fazer um pão, eu e meu filho vamos morrer, e logo em seguida, ou melhor, nós vamos comer e logo em seguida vamos morrer. Porque o que eu tenho é apenas para mim. Preste atenção no que eu vou te dizer. Deus, Ele alimenta você com pão, mas Ele traz a você também o alimento que é a palavra dEle. Eu não sei se eu fui claro no que eu disse. Deus traz o alimento físico, mas traz também o alimento espiritual. Porque não adianta estar forte fisicamente e espiritualmente debilitado. Enfermo espiritualmente, para baixo, entristecido. E aquela viúva estava vivendo fim de carreira, fim da linha. Quantos estão vivendo fim de linha, fim de carreira, fim de cartão de crédito, fim do nome na praça? Situação complicada. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que esse é o projeto que Deus tem para a sua vida? Você acha que é assim que Deus quer que você fique? Parado, esperando a morte chegar, com a boca cheia de dentes? E nem sem dentes, não é verdade? Mas aqui diz a palavra que aquela viúva, ela disse assim: tão certo quanto vive o Senhor, eu não tenho nada para te dar. Eu tenho apenas um pouquinho de farinha numa vasilha e um pouco de azeite em uma botija. Nós precisamos identificar o que é que nós temos. Nós precisamos identificar o que é que está dentro de nós. Quais os sentimentos nós carregamos. Qual é o conjunto de crenças que nós temos dentro do nosso coração. O que é que nós carregamos. O que é que se encontra aí dentro de você. Eu estou dizendo, em quem você coloca a sua confiança? Será que você coloca a sua confiança naquilo que você tem? Ou naquilo que Deus pode te dar? Ou naquilo que Deus pode fazer em favor da sua vida? Eu não sei se estou sendo claro. Mas o profeta fala algo interessante com aquela mulher. No verso de número 13, eu estou lendo 1 Reis 17, 13. Ela estava amedrontada, ela estava acuada, porque estava numa situação difícil, ia perder a sua vida, e o seu filho certamente morreria de fome. Consegue imaginar um negócio desse? Uma mãe, ela pode até ficar sem nada, mas quando ela vê o filho sem nada, ela fica desesperada, não é assim? Não quero ver o meu filho passar dificuldade. Não quero ver o meu filho tendo falta de nada. Posso até passar, mas o meu filho não. É assim que funciona o coração de uma mãe e o coração de um pai. E aquela mulher amedrontada, ela já nem cria no que Deus poderia fazer na vida dela. Você sabia que medo e incredulidade andam de mãos dadas? Uma pessoa com medo, ela se torna incrédula. Ela começa a ver a vida de forma negativa. Ela acha que nada vai dar certo. Qualquer coisa é uma ameaça.
tudo representa perigo. Por quê? Porque ela está com medo. E o profeta sabia disso. No verso de número 13, ele diz assim: não temas, não temas. Talvez a palavra que você mais precisa nesse dia de hoje é exatamente essa: não precisa ter medo. Será que você pode dar esse recadinho para quem está do seu lado? Diga assim: não precisa ter medo. Não precisa ter medo. O medo, querido, é uma forma negativa. O medo é uma forma negativa de você encarar os problemas. E alguém encara os problemas com medo, tem uma grande chance de perder. É exatamente o que o inimigo trabalha, para que você tenha medo, para que você recue. Por isso ele lança palavras. Por isso ele tenta fazer você desistir. Por isso ele tenta fazer você voltar atrás. Por isso ele trabalha o seu emocional para que você continue se tornando e que você seja uma pessoa medrosa. Mas eu quero te avisar uma coisa. A forma que Deus tem para trabalhar, a forma que Deus age, não é a nossa forma. O jeito que Deus age, meu querido, é diferente. Que às vezes nós até imaginamos daquilo que nós pensamos. Deus não segue a nossa lógica. Quando Jesus havia multiplicado os pães, os discípulos haviam dito a Jesus: Jesus, é melhor mandar esse povo embora para casa. É muita gente, nós não temos comida. Ainda que se a gente tivesse dinheiro, não teria padaria. Ainda que tivesse padaria, não teria pães para tantas pessoas. Às vezes nós queremos limitar a Deus. Deus assim não dá certo. Deus, olha, eu acho que o Senhor deveria fazer diferente. Manda esse povo embora para a sua casa. Ainda bem que Deus não obedece às nossas ordens. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele tem a forma de alcançar o seu objetivo. Por isso que Jesus multiplicou os pães. Por isso que um profeta foi procurar a mulher mais pobre de uma cidade. O que é que Deus queria? Ensinar aquela mulher. Deus queria, e eu quero que você entenda, querido, que Deus estava ensinando aquela mulher, mas Deus ensina para mim e para você também. E o profeta, de forma ousada, chega na porta da casa daquela viúva e diz assim: me dê um pedaço de pão. Na verdade, Deus está nos ensinando que nós precisamos aprender a abrir as nossas mãos para dar, para abençoar. E o próprio Jesus ensina: dai-vos e vos será dado. Deus não queria que aquela mulher comesse apenas um pão, mas Ele queria que aquela mulher montasse uma rede de panificadoras em Serepta e outras regiões. É o que Deus faz. Quando nós aprendemos alguns princípios, o princípio do dar, o princípio do obedecermos, o princípio em agirmos. E foi exatamente o que aquela mulher fez. Ela começou a agir, ela foi obediente à voz do profeta. Por isso que nós precisamos aprender a ouvir a voz profética sobre a nossa vida. Precisamos receber uma palavra que vem do altar e dizemos assim: essa palavra é comigo. Porque a palavra é o pão que alimenta. A palavra é o pão que nos fortalece. E quando recebemos esse pão,
que é a palavra de Deus, entendemos aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. O que compete obedecermos. Ela poderia ter recuado, ela poderia ter negado, ela poderia ter dito assim: eu nem te conheço, ela poderia dizer assim: eu não acredito no que você está falando. Mas ele diz assim, o profeta, ele diz assim: a farinha da vasilha não se esgotará, e o azeite da botija jamais faltará. O profeta estava falando assim: não vai faltar na sua casa o pão, não vai faltar na sua casa a alegria, não vai faltar na sua casa a paz, não vai faltar na sua casa a saúde. Eu não sei se você está ouvindo. Não vai faltar na sua casa a provisão que vem do Senhor. Não vai faltar na sua casa. Deus tem um alimento para o seu físico, para o seu corpo, mas Deus também tem um alimento para o seu espírito. Entenda isso, por favor. E é por isso que você está ouvindo essa palavra. E eu quero orar por você. Feche os seus olhos aí onde você se encontra. Coloque a mão sobre o seu coração. A palavra do Senhor é alimento para o meu espírito. Deus não quer você raquítico, enfermo, desnutrido espiritualmente também. Pai, nós te adoramos e bendizemos o teu santo e glorioso nome. A tua palavra foi pregada e a tua palavra é alimento. Portanto, nesse dia de hoje, Pai, visita esse homem, essa mulher, toma essa vida em tuas mãos e abençoe poderosamente. Em nome de Jesus nós pedimos e em nome de Jesus nós agradecemos. Amém e graças a Deus. Dê uma forte salva de palma a Jesus.